pessoal, bem-vindos ao canal Tem Ninja. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo aí. Se você quer se tornar um administrador de redes reconhecido, com ganhos acima de R$5.000, aqui é o canal para você. Meu nome é Eduardo Honorato, sou especialista em redes e hoje nós vamos falar de um tema importante. Parece simples, mas ele é essencial, né, para quem está trabalhando aí com TI, administrando redes. Nós vamos falar sobre distribuição automática de IPs, ou o tal do DHCP, né, que vem de um termo em inglês, Dynamic Host, coloca aí, editor, coloca aqui em cima aqui, Dynamic Host Configuration Protocol, que nada mais é do que um protocolo de configuração dinâmica de hosts, né, que é um serviço da rede que é utilizado para entrega automática de IPs para os clientes da rede. Algumas redes utilizam isso, a maioria das redes utilizam isso em larga escala, e dependendo do tamanho da tua rede, você precisa utilizar o DHCP para facilitar a tua vida ali, né? Então, o DHCP te permite customizar as opções da tua rede. Nós vamos falar dos tipos, né, de DHCP que a gente tem. Eu queria mostrar um pouco na prática algumas coisas que são recomendadas para DHCP. A gente vai falar de alguns problemas que você tem na hora de entregar IP automaticamente ali, coisas que você pode enfrentar. Nós vamos falar de como que funciona a questão da renovação de IPs, uma boa política de entrega e renovação de IPs, para que você tenha um ambiente saudável, mas o mais importante de tudo, né? Se você me segue aqui, se você conhece e já viu algum conteúdo meu aqui, você sabe que eu gosto de explicar o fundamento das coisas. Então é importante, nós vamos fazer a configuração do protocolo DHCP no Windows Server. No meu caso, eu vou fazer no Windows Server, que tem um plus ainda, que é a questão dele ser um controlador de domínio, né? Porque dentro do Windows Server, ele tem uma proteção. Se você estiver trabalhando no ambiente Windows, ele tem uma proteção para que você não consiga colocar mais do que um serviço de DHCP ativo na sua rede. Agora, um DHCP bem configurado, ele pode facilitar muito e ajudar muito a vida do administrador. Porém, um DHCP mal configurado, ele pode também causar muitos problemas. Um tempo de concessão muito elevado, né, pode fazer com que você fique sem IPs para entregar, e isso pode ser um problema, porque aí os clientes vão ficar sem conectividade. Assim como um tempo curto demais também pode gerar problemas, né? Coisas que você pode utilizar ali e pode demandar muito tráfego na sua rede por causa desses requests de DHCP. Então, a gente vai tentar hoje explicar como fazer uma configuração bem equilibrada de um DHCP funcional, que te ajuda como administrador, e aí para que você tenha facilidade na hora de fazer com que os clientes da sua rede funcionem adequadamente. Para ele poder pegar a internet, enfim, as configurações que você definir, e a gente vai dar uma olhada no que pode ser configurado ali dentro do DHCP. Como eu disse, eu vou fazer a instalação dos serviços do DHCP no Windows Server. Então, além do conceito do DHCP que a gente está vendo aqui, né, eu vou mostrar isso dentro do Windows Server. Você pode ter o seu DHCP configurado aonde você preferir, até no seu equipamento de rede, no seu roteador. Quando a gente está falando de uma rede Windows, particularmente, eu gosto bastante do DHCP, do serviço de DHCP entregue pelo Windows Server. Mas o DHCP precisa ser o meu roteador? Ele precisa ser o meu firewall? Não, o seu DHCP pode ser qualquer máquina da sua rede. Pode ser qualquer dispositivo que tenha esse serviço na rede, não precisa. E eu, falando especificamente assim, eu gosto do DHCP do Windows, né? Porque ele, além dele ter uma interface gráfica, ele facilita muito algumas coisas de gerenciamento. Se você segue aqui o canal, você sabe que eu utilizo, no geral, a gente vai falar muito aqui no canal, de pfSense, de firewall com pfSense.
Eu não gosto de utilizar o DHCP que vem com pfSense. E aí depois eu explico, mas basicamente assim, tem algumas coisas para fazer no pfSense que é mais difícil de fazer. E tudo que facilita e que diminui a nossa demanda enquanto administradores, eu tô dentro, né? Por essa razão, vocês vão ver que eu gosto de utilizar bastante o Windows Server. Então eu já vou colocar vocês aqui para ver a minha tela. Aqui é o meu controlador de domínio, né, o meu servidor controlador de domínio. Eu ainda não tenho o serviço de DHCP instalado. Vou fazer isso aqui com vocês. Vou vir em gerenciador aqui de servidores, Server Manager. Vou adicionar uma função aqui. Então vou selecionar o meu servidor. Vou vir aqui em DHCP Server, né, ele já vai adicionar aqui tudo que precisa. Vou dar um Next e vou deixar ele instalando. Enquanto isso, eu tenho aqui, que já está iniciada também, uma estação de trabalho Windows 11. Essa rede aqui, ela é uma rede que está até sem internet, ela é uma rede exclusiva. Eu vou abrir aqui para vocês verem o IP do meu servidor. Bueno, é uma IP da rede 20.10. Eu estou até sem gateway aqui porque eu não tenho internet nesse ambiente aqui, que é o ambiente de teste virtual aqui. Se eu vier aqui na minha máquina virtual, na minha estação de trabalho, vocês vão ver que ele ele pegou um IP aqui, né? Ele entrega esse IP dessa faixa 169.254, é chamado APIPA. Deixa eu ver se eu tenho a definição do APIPA aqui para mostrar para vocês. Escreve em inglês, né? APIPA. E então, quando ele pega esse IP aqui, significa que ele não encontrou um DHCP na rede, né? E eu ainda não ativei o meu DHCP aqui, estou fazendo isso agora, estou instalando o serviço, já está feito. E aí aqui eu vou configurar, então, aqui em ferramentas administrativas, DHCP. Esse é o minha interface de configuração do DHCP no Windows Server aqui. Então o que eu vou fazer? Você vê que aqui ele está com uma setinha vermelha para baixo. Isso significa que esse DHCP ele ainda não está autorizado, tá? Então aqui entra uma das vantagens que eu disse a você. Não é interessante, por óbvio, que você tenha 2 DHCPs na sua rede. Então, se você tem ali um servidor que tenha o DHCP ativo dentro daquela rede, você vai ter que, se você quiser colocar um outro servidor e ativar o serviço de DHCP, você vai ter que desautorizar um e autorizar o outro, para que ele não gere conflito de IP, entregue IPs iguais e dê conflito de IP. Então, o que eu vou fazer aqui seria autorizar primeiro esse servidor. Na hora que eu fizer a autorização no meu AD, né, no meu Active Directory, se eu vier aqui e der um refresh, ele já mudou para verdinho aqui, significa que o meu servidor DHCP está ativo nessa rede. Só que ele está ativo, mas eu não tenho nenhuma opção aqui configurada. Então, se eu vier aqui e der um ipconfig /release, acho que eu estou com o meu teclado desconfigurado aqui. Eu vou colocar o comando na descrição para você, né? Que é o comando de ipconfig. A gente vai usar aqui o ipconfig /release, seria para liberar o IP. Então você percebe que quando eu dou esse comando, ele mantém aqui o 169.254, que é quando ele não acha um servidor DHCP na rede. E vou dar o ipconfig /renew. Esse renew aqui seria para, ele faz o procedimento de ele faz um request na rede para saber se tem algum servidor DHCP ativo.
nós já temos um servidor autorizado, porém a gente não tem nenhum escopo definido, que é o que a gente vai fazer agora lá dentro do nosso controlador de domínio. Então ele vai ficar aqui, vai demorar e vai dar erro dizer que não tem servidor nenhum. Então eu vou vir aqui. E hoje nós vamos falar só de IPv6, então você pode ter um servidor de HCP de IPv4, né? A gente ainda não entrou nos detalhes do IPv6, então vamos trabalhar hoje só com DHCP do IPv4, mas o princípio é o mesmo, tá? Então eu vou vir aqui, botão da direita, vou criar um novo escopo, vou criar o DHCP, botei em Ninja, aqui o meu endereço IP inicial, então o meu servidor aqui, o meu controlador de domínio, se eu der o ipconfig aqui, ele vai mostrar que o meu servidor é o 2010. Eu quero distribuir uma faixa de IPs a partir dos 50. Por quê? Porque eu quero, até o IP 50, eu tenho aí uma folga para poder atribuir IP fixos na minha rede fora da faixa de distribuição do DHCP. Então eu vou 92.68.20.50 e aqui 20.200. Vou ter uma 150 IPs aqui. Aqui ele fala das configurações que vão ter a minha rede, então é uma rede /24, né, com subnet 255.255.255.0. Então eu vou distribuir o IP do 50 até o 200. Aqui ele vai adicionar uma faixa, ele pede para adicionar uma faixa de exclusão. Isso aqui é muito interessante, porque mesmo dentro da faixa que eu distribuo de IPs, eu posso colocar uma faixa de IPs aqui para ele excluir e para ele não entregar IPs nessa faixa. Isso é uma facilidade que me dá quando eu faço a configuração por aqui. Então eu quero que do IP 80 até o 92.168.20.90, eu quero que essa faixa seja excluída. Então ele não vai entregar nenhum IP do 2080 até o 2090 para nenhum cliente na rede. Quando ele chegar no 2079, ele vai pular para o 91. Aqui é uma parte importante, porque essa configuração aqui, você pode configurar quanto tempo de lease time, né, que é o tempo de concessão que o cliente vai ter. Então, qual que é a importância de você trabalhar com uma faixa adequada, um tempo de concessão adequado? Se o período que você entrega o seu IP ele for muito longo, né, se o cliente retém essa concessão por muito tempo, e você tem, sei lá, uma empresa, você tem 30 funcionários, né? Desses 30, 10 eles vêm até a empresa regularmente, 1 ou 2 vezes por semana, são a equipe de vendas. Ele traz o notebook dele para dentro da sua rede, ele vai lá, trabalha, e aí ele sai, e aí às vezes ele volta, às vezes ele fica um tempo fora, às vezes ele volta na outra semana, às vezes ele fica mais tempo fora. Qual que é a importância de você manter o mesmo IP para os clientes? A menos que esse cliente tenha uma função específica, ou seja, se ele tem algo que precisa ser feito, né, que tem algum serviço rodando na máquina dele, que dificilmente você vai fazer num cliente que está sempre saindo da rede, se você não tem nenhuma função específica, esse cara não precisa reter, portanto, por 8 dias, que é o tempo padrão do Windows, o IP. O que vai acontecer? O que é a concessão? O cara vai lá e ele faz um request, ele fala assim, olha, eu preciso do endereço IP. O Windows vai lá e entrega um IP para ele. Uma vez que esse IP foi entregue, a partir daquele momento, o contador começa a regredir ali e ele vai ficar com 8 dias com aquela concessão. O que isso significa? Durante 8 dias esse IP não vai ser entregue para mais ninguém. Se você tem uma faixa de IP que é meio curta, dependendo do tamanho da sua rede, esse IP vai estar lá sem uso, o cara não vai, a pessoa que utilizou aquele IP, a máquina para qual o seu servidor concedeu aquele IP não vai estar mais na rede, o IP vai estar em desuso já e vai estar faltando IP para. Então assim, o tempo muito longo ele não é interessante. Aqui eu vou recomendar algo mais ou menos como um dia, para que o IP não fique trocando constantemente. Então, voltando aqui para a tela,
eu vou vir aqui, eu vou deixar ele com 1 dia, né, 24 horas. Se for um ambiente onde é muito dinâmico e de repente uma lan house, de repente um café, aí você pode conceder um IP, fazer uma concessão de poucas horas, 2 horas, 1 hora, né? Porque aí o cliente entra, sai, ele saiu do teu estabelecimento, dali 1 ou 2 horas aquele IP já vai estar disponível para ser entregue para outro cliente que fizer a requisição. E aí, eu dei um avançar, ele está me perguntando se eu quero configurar as opções do meu DHCP aqui. Então, eu vou colocar aqui o IP do meu roteador. Eu não tenho um roteador nessa rede ainda, então eu vou colocar só um IP aqui, só para vocês verem que ele vai entregar o IP, mesmo quando a gente der um IP config lá, ele vai entregar esse IP mesmo que esse IP não esteja em uso, ele não exista. Aqui ele está me perguntando, né, qual que é o domínio PAI, né, dos computadores da rede para a resolução de nomes. Eu vou deixar o tninja.local. Aqui o que ele fez? Como essa máquina ela é o meu DNS, então ele já automaticamente ele já adicionou aqui essa máquina como DNS primário. Eu vou adicionar aqui o IP do meu roteador como secundário. Ele vai validar, né? Ele não vai encontrar, obviamente, porque não tem nenhum tipo de serviço rodando de DNS nessa rede, mas eu vou ignorar a não validação. Olha lá, está dizendo que o IP, o endereço IP 92.821 não é um endereço válido. Você gostaria de adicionar ele mesmo assim? Sim. Eu vou fazer a demonstração para vocês aqui. Servidores WINS. WINS é um servidor antigo do protocolo NetBIOS. Eu nem sei por que ele coloca isso aqui ainda, porque ninguém mais utiliza o WINS, né? Não existe mais servidores WINS das antigas redes com Windows 98, 95, mas enfim, não vou colocar nada. E aí ele pergunta se eu quero ativar o escopo. Eu dou um Next e Finish. Então, eu já deixei aqui o meu escopo ativado. Então, agora, qual que é a situação? Eu dei um refresh aqui. Eu tenho um servidor DHCP que está autorizado na rede e eu tenho uma faixa de IP aqui que está entregando IPs. Então, se eu vier aqui na minha máquina virtual, no meu Windows 11, que aquela hora não pegou IP nenhum, se eu der aqui um ipconfig/renew, ele já entregou, ele já pegou lá um IP, né? Ele pegou o primeiro IP disponível, 92.820.50, né? Que foi o primeiro da faixa que eu comecei a distribuir lá. E aqui dentro do meu servidor Windows Server, eu já consigo ver aqui, ó, no meu escopo os meus leases. Então eu tenho aqui a minha máquina, o meu desktop lá. Ele já entregou o nome, então ele colocou o nome da máquina, que ainda está com o nome padrão do Windows, .tninja.local, que é o nome da minha rede. E ele já entregou o IP 50. Agora, aqui a gente vai ver alguns recursos interessantes, que são os recursos do Windows Server, e eu vou demonstrar por que eu gosto de utilizar, quando a minha rede tem o Windows Server, porque eu gosto de usar o serviço de DHCP no Windows Server, que são algumas facilidades. Suponhamos que por alguma razão eu queira que esse IP aqui, que esse client, pegue sempre o mesmo IP, que seria o equivalente a fixar o IP, a colocar o IP, adicionar um IP estático nessa máquina, mas eu não quero fazer isso. Eu quero que dentro da minha rede esse cliente sempre pegue o mesmo IP, porque por qualquer motivo, porque eu vou rodar um serviço, porque eu quero monitorar, porque eu quero adicionar esse cara numa regra do meu firewall, e aí eu quero que ele mantenha sempre aquele mesmo IP. Só que esse é um cliente que sempre sai da minha rede, então de vez em quando é um vendedor que vai lá, ele pega e usa na casa dele. Eu não posso fixar um IP lá na placa de rede dele, porque quando chegar na casa dele, o IP vai estar fixado, ele não vai conseguir navegar. Então eu venho aqui e eu posso adicionar esse cara à reserva. É fácil assim.
Então, a concessão que ele fez, ele já virou uma reserva. O que é uma reserva? Ele atrela o IP à placa de rede, né, ao MAC address daquele cliente. Então, você vai ver aqui, ó, que esse daqui é o MAC address daquele cliente lá. Vamos lá conferir. Vou dar um ipconfig/all. Aqui ele está com o MAC address da minha placa de rede, né? 0800, final 9BAB. Né? Então você vai vir ver lá no meu servidor 0800 9BAB. Então, esse cliente sempre vai pegar esse mesmo IP dentro da minha rede. Isso é uma facilidade, mas eu vou remover ele aqui da reserva. Aí tem uma outra coisa interessante. Ele fez aqui nas concessões, vou dar um refresh, ele voltou aqui para a concessão, ele entregou aqui um IP 20.50. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar ele à reserva, só para facilitar a nossa vida aqui, vou vir nas propriedades e vou copiar o meu MAC address aqui. E aí o que eu quero fazer? Eu vou deletar essa reserva aqui e eu quero que esse cliente, por alguma razão, eu quero que ele tenha um outro IP, que ele não pegue qualquer IP da sequência. Eu quero que ele pegue o IP que eu vou definir aqui. Então eu quero que esse cara pegue sempre o IP 20.100. E aqui eu vou colocar o MAC address dele. Vou adicionar. Então eu fiz uma reserva manual aqui. Eu não sei porque que eu dei esse nome aqui. O que vai acontecer lá com o meu cliente? Ele ainda está com o IP que ele pegou, que é o 20.50. Quando der a metade do tempo, esse cliente vai fazer uma nova requisição de IP, ou seja, lá o meu tempo o meu list time está configurado para 24 horas. Quando der 12 horas, ele vai fazer um novo request. E aí o meu servidor DHCP vai responder com um novo IP da reserva. Então você vê que aqui ele está com 20.50. Eu vou dar um /release aqui, que ele vai limpar o meu IP. Olha lá, agora eu estou sem IP v4. E vou dar um renew. E agora você vai ver que ele já vai entregar o que eu defini lá no meu servidor DHCP para ele pegar o IP com final 100. Então ele vai pegar o IP 20 final 100, mesmo o 20.50 não estando em uso, que é o próximo IP da sequência. Ele demora um pouco mais, porque ele está identificando. Ele já pegou o IP que eu fiz a reserva. Tá vendo? E aqui há várias opções que a gente pode adicionar dentro do nosso escopo aqui. Posso vir aqui em configuração, eu posso, todas essas opções aqui, eu posso entregar via DHCP. E tem muita coisa aqui, coisa que você nunca vai utilizar. Tem servidor Straight Talk, de protocolos muito específicos, servidor Finger, servidor www disponível para os clientes. Você pode entregar um monte de opções aqui por DHCP. NetBIOS, sob TCP/IP, NBDD, servidores NTP, que são servidores de tempo, né? Network Time Protocol Server. Todas essas opções aqui, eu posso definir o tempo de limpar a tabela cache do meu ARP. Eu posso fazer muita coisa aqui por DHCP, mas basicamente o que a gente utiliza são as opções de roteador, DNS, né? E opções de nome de domínio, que é o que a gente utiliza aqui no caso do meu servidor, do servidor Windows.
Eu tenho políticas, filtros e opções que a gente nem vai verificar agora, mas basicamente esse é o motivo pelo qual eu gosto de utilizar a ferramenta de DHCP do Windows. Basicamente é isso, pessoal. Algumas observações importantes sobre DHCP. Quando a gente tem uma rede Windows, eu já disse em outros vídeos aqui, da importância de que o nosso servidor, que é o nosso Active Directory, seja o nosso DNS da rede. Então, se você tem uma rede, né, com uma rede Windows, e aí isso é uma observação importante, eu vou enfatizar muito isso daqui. Rede com controlador de domínio com Active Directory. Quem é o DNS? Precisa ser o controlador de domínio. Então, o IP do servidor DNS da tua rede Windows com Active Directory precisa ser o seu servidor Windows. O Windows depende do serviço de DNS para funcionar adequadamente. Nada funciona legal se o DNS no Windows Server estiver errado. Mapeamento não funciona legal, navegação não funciona legal, lentidão na rede, tudo fica uma porcaria, as máquinas não acham outras na rede, não acham serviço, porque o Windows faz todas as consultas, o Windows 10, o Windows 11, o Windows 7, que seja, ele pergunta para o servidor DNS dele aonde estão as coisas. E esse serviço do DNS, ele tem que estar rodando, ele tem que ser o seu controlador de domínio, ou tem que fazer os apontamentos corretos para o seu domínio. Então, assim, o servidor DNS precisa ser necessariamente o controlador de domínio? Quando a gente está falando de uma rede pequena, né, que é uma rede que tem só um controlador de domínio, o seu servidor DNS tem que apontar para o controlador de domínio, né? E ele que tem que fazer as suas resoluções de nome. Se o seu controlador de domínio, se o seu DNS não faz o apontamento para o controlador de domínio, você vai ter problemas com a sua rede. Lentidão para logar no Windows é uma bagunça, tá? Então, existe essa necessidade. Se você vem e você vai lá, compra um desses roteadores, né? Coloca lá como servidor de internet. Normalmente esse roteador ele vai vir lá com um DHCP pré-configurado, onde você não vai ajustar basicamente nenhuma opção. Você coloca lá, espeta o seu link de internet, configura o seu link de internet, ele já começa a entregar IP para a tua rede. Você precisa garantir, caso você vá utilizar esse serviço e não vá utilizar o serviço do Windows, você precisa garantir que esse roteador seu faça o apontamento correto para o DNS. O DNS tem que ser o seu servidor Windows que resolve as coisas e os recursos para o teu domínio Windows. No caso do controlador de domínio, geralmente é o controlador de domínio, é a mesma função. Então, isso é uma coisa importante. Lá, geralmente, você tem a opção também de configurar o lazy time, de configurar a reserva. Então, certifique-se que dentro do seu roteador você tenha lá as suas configurações de DHCP e você faça os ajustes dos quais eu já falei aqui. Ajusta o tempo, né, o tempo de concessão, não deixa um tempo muito curto, porque senão fica com aquela coisa de trocar IP demais e às vezes você acaba gerando demanda na rede com essas trocas de IP constantes. Faz um tempo adequado ali para o teu ambiente. Ajuste as faixas de entrega, as faixas de exclusão, né, e as reservas, se você for utilizar reserva de DHCP. E basicamente é isso, pessoal. O serviço de DHCP não tem grandes coisas para a gente ver, não. Mas aqui eu dei uma geral de como fazer a configuração dentro do servidor Windows, com alguns detalhes importantes. Mostrei para vocês porque que eu gosto de utilizar esse serviço dentro do Windows. Porém, fica a observação de que não precisa ser o seu servidor Windows a fazer o seu DHCP. Pode ser até o seu roteador, desde que você ajuste dentro do roteador as opções corretas lá. Você coloca o gateway correto, coloca o gateway é o próprio roteador, né? Mas você coloque lá o seu DNS correto e faça esses ajustes dentro do seu equipamento. Tem um outro detalhe. Vocês viram ali no nosso DHCP do Windows que ele dá muitas opções de você configurar, inclusive de nome de domínio, né, que são opções. Essas opções geralmente elas não existem.
serviços de DHCP que estão rodando dentro de aparelhos roteadores simples, geralmente ele não te dá aquelas opções. E aí você fica ali restrito. Você só consegue mesmo configurar o IP do seu gateway e do seu DNS. Você nem sabe, às vezes, que tem aquele monte de coisa legal que dá para você fazer. Às vezes é mais difícil para fazer reserva. Então eu gosto bastante da opção do Windows Server. E é isso. Espero ter ajudado você, espero que você goste. Se o conteúdo te ajudou, dá um like aí, dá um joinha, ajuda o canal, né? Ajuda com o algoritmo aí, se inscreve e eu espero ver você aqui nos meus próximos vídeos. Um abraço para todos.